Olá, pessoal, tudo bom? Sei lá, né? Sempre começo com olá, pessoal. Oi, beleza? Olha só, vamos gravar mais uma videoaula voltada para o concurso da Câmara, né? Tá chegando, meu Deus do céu, 25 dias aí para o concurso, né? Então vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre proposições, preferência e destaque. Resumo da história. Essa aula ela é focada no artigo 159 do Regimento Interno. Esse artigo 159 ele é de vital importância porque ele vai falar como que a pauta da ordem do dia é feita. Tem acho que o artigo 83, o 86 e o 89 que também falam algumas coisinhas sobre isso. Nós vamos ver todos eles aqui numa forma mais esquematizada, em uma forma mais direta, beleza? Antes de começar a aula propriamente dita, tá aí meus contatos, novamente, para quem ainda não me adicionou no Face, no Twitter e no Gtalk, pode me mandar por e-mail. Informa aí para o pessoal que mandou manifestando que quer fazer o simulado, pode deixar que no domingo de manhã eu vou mandar por e-mail para todo mundo. Lembrando o seguinte, o simulado desse fim de semana vai contemplar todas as matérias, tanto a prova básica quanto a prova específica. Nas próximas semanas, provavelmente vai ser só da parte específica, beleza, pessoal? Porque aí fica mais fácil de eu coordenar aqui e conseguir fazer questões legais, né? Questões boas que funcionem, né? Vai ser no mesmo esquema de certo e errado e coisa e tal. E a gente vai conversando aí para os próximos simulados. Eu aceito sugestões. Quem quiser me mandar ideia, fica à vontade, beleza? Então vamos começar? Olha só. Para organização da pauta, nós vamos conversar que é necessário seguir algumas regras específicas no momento de construir a pauta de deliberações e votações da ordem do dia. Mas para a gente falar sobre a pauta da ordem do dia, vamos fazer um flashback, vamos voltar um pouquinho, porque a ordem do dia é uma das fases da sessão, né? Da sessão legislativa, da sessão ordinária. Como que acontece a sessão? Tem o início da sessão, né? Abre-se a sessão com o pequeno expediente. O que acontece no pequeno expediente? É a leitura da ata anterior, matérias de expediente e breves comunicações. Lembra lá, matérias do expediente são as correspondências que chegam para a Câmara dos Deputados. Breve comunicações, 5 minutinhos cada deputado vai ter para falar nesse período. Lembrando que o pequeno expediente dura 60 minutos, né? Exatamente, acho que é 60 minutos o pequeno expediente, improrrogável. Aí nós temos o grande expediente, que são os deputados inscritos no livro, vão ser sorteados por lista eletrônica e tem até 25 minutos para falar. Lembrando que cada deputado pode falar até 3 vezes no semestre nessa fase da sessão do grande expediente. No semestre seguinte, tem preferência para falar os deputados que não falaram ainda. Lembra que essa fase tem 50 minutos de duração. Encerrada essas duas fases, às 16 horas, terá início a ordem do dia, né? Tem 3 horas de duração a ordem do dia, tem que ter a verificação pelo painel eletrônico da presença, tem que ter 1/10 dos membros para início dos trabalhos e tem que ter maioria absoluta para as votações. Ou seja, com 1/10 dos deputados já dá para começar a fazer discussão das votações, discussão das matérias, leitura dos requerimentos e coisa e tal. Mas para votações de matéria tem que ter maioria absoluta. Para finalizar, se terminar antes das 19 horas, a sessão tem as comunicações parlamentares, que é tempo proporcional ao tamanho da bancada do bloco partidário, né? Mínimo 3 minutos, máximo 10 minutos, e o líder do governo vai ter a média de tempo destinada aos outros partidos ou blocos, beleza? Então, fizemos uma recapitulação básica em 2 minutos de como funciona linearmente a sessão, né? A sessão ordinária.
mas a gente vai mas nós vamos nos concentrar, nossa, que horrível que eu falei, né? Mas nós vamos nos concentrar aqui, ó, nessa fase, a ordem do dia. Porque a ordem do dia tem diversos trabalhos aqui dentro, né? E como que são organizados os trabalhos dentro da ordem do dia? Nós vamos começar a ver agora. O que é votado na ordem do dia? É votado nessa ordem, é trabalhado inicialmente nessa ordem, as redações finais, ou seja, a votação das redações finais para aprovar se forem necessárias. Os requerimentos de urgência, os requerimentos de comissão sujeito à votação, requerimentos de deputados dependentes de votação imediatas, os recursos e, por último, as matérias constantes da ordem do dia, ou seja, as proposições, projetos de lei realmente. Então você vê que essa é a espinha dorsal, é a sequência básica da ordem do dia. Redações finais vão ser faladas primeiro, depois os requerimentos de urgência, os requerimentos de comissão, os requerimentos de deputados, os recursos. Que recursos são esses? Lembra aquele recurso contra parecer terminativo de comissão, parecer conclusivo de comissão? É aí nesse momento que ele vai ser, um décimo vai votar lá e tem a maioria absoluta para ver se vai a maioria para aprovar ou não o recurso, né? Tipo, tem alguns recursos que precisam de aprovação, esse de um décimo não precisa, né? Os 4 primeiros elementos, redações finais, requerimentos de urgência, de comissão e de deputados, eles têm um nome, eles ganham um nome de matéria sobre a mesa. Essas matérias aqui, 1 a 4, são as denominadas matérias sobre a mesa. Porém, é possível alterar a ordem dos trabalhos em 2 casos. O primeiro caso é para a posse de deputado. Tá lá no meio da ordem do dia, aparece um deputado para tomar posse. Lembra? A gente já falou sobre isso, que pode acontecer. Um suplente vai tomar posse, ele aparece lá às 16h40. Tá rolando a ordem do dia, vai parar um pouquinho a ordem do dia, fazer a posse do tiozinho e continua a ordem do dia. Mas também tem uma outra forma, que é em caso de aprovação de requerimento. E vai estar provavelmente aqui, ó. Ou vai estar em requerimentos de urgência ou vai estar em requerimentos de deputados pendentes de votação. São os casos de requerimento de preferência, de adiamento, de retirada da ordem da pauta do dia, que vai entrar aqui no requerimento de urgência, e de inversão da pauta. Por que inversão da pauta? Porque dentro de cada um desses blocos, desses grupos, tem regras específicas para saber qual requerimento vai ser votado primeiro, qual matéria vai ser votada primeira. Beleza? E nós vamos estudar todas essas ideias, todas essas regras nesse momento. Essa aula é mais chatinha porque é uma aula decoreba. Você vai ter que decorar isso, não tem só como entender. Você tem que realmente decorar o que está falando no regimento interno, beleza? Então vamos lá, vamos passar para a próxima fase. As regras para esses 3 tipos de requerimento. Quais são as regras? O requerimento sobre proposição em ordem do dia terá votação preferencial antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria que se refira. Faz até todo sentido. Imagine que você faz um requerimento, como deputado, para adiar a votação de uma matéria que está aqui. Antes de votar essa matéria que está no projeto de lei, eles vão ter que votar o requerimento, beleza? Requerimento de adiamento de discussão ou votação será votado antes da proposição a que disser respeito. É óbvio que o requerimento de adiamento de discussão ou de votação tem que ser votado antes da matéria e a discussão e votação. Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, o presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se simultâneos, pela maior importância das matérias a que se refiram. Então, se os dois foram apresentados ao mesmo tempo, o que tiver uma matéria referente a maior importância, desculpa, eu esqueci a palavra, a maior relevância, obrigado, Miguel, relevância,
aquela que tiver maior relevância vai ser votada primeiro. E quando os requerimentos forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente, e a adoção de um prejudicará as dos demais, o mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito. Ou seja, se 4 deputados apresentam requerimentos para adiar determinada matéria, eles vão ser votados conjuntamente. E vai ser o que for aprovado vai prejudicar os demais. Só que o detalhe é o seguinte, como eles estão sendo votados conjuntamente, o mais amplo prevalece sobre o mais restrito e quando ele é aprovado, os outros são prejudicados. O que é prejudicado? Quer dizer que, tchau, não vai ser votado, vai embora, beleza? Vocês viram que até aqui não é tão difícil. Mas tem uma outra forma também de mudar essa sequência, essa espinha dorsal. São matérias que têm o prazo constitucional certo. Quais são elas? São as medidas provisórias e são os projetos de iniciativa do presidente com pedido de urgência. Apesar do regimento interno não falar claramente sobre elas, se entende que com o prazo constitucional vencido, elas trancam a pauta do Congresso. Então elas são jogadas para frente da ordem do dia. Faz sentido isso? Aí, galera, dá uma olhada aqui, ó. Então, você tem a pauta da ordem do dia aqui. Com o prazo constitucional vencido, essa pauta é trancada e essas duas ganham preferência, não é verdade? Então, plan, olha lá. Plan. Trancou a pauta. As medidas provisórias vão ser votadas primeiro e os projetos de iniciativa do presidente vão ganhar preferência. Legal isso, né? Apesar de não estar no regimento interno propriamente dito assim tão expressamente. Mas você subentende-se. Agora nós vamos chegar num ponto primordial que é o foco da nossa aula hoje, que são as matérias constantes da ordem do dia de acordo com as regras de preferência. Então, excetuados os requerimentos e recursos e a redação final, que já foram votadas, chegamos na ordem do dia de proposições. O regimento interno fala em 4 grupos: projetos em regime de urgência, projetos em regime de prioridade, proposta de emenda à Constituição e projetos em regime de tramitação ordinário. Eles vão ser dispostos na ordem do dia exatamente nessa sequência. Então, primeiro vão ser discutidos e votados os projetos em regime de urgência, depois os em regime de prioridade, depois as propostas de emenda à Constituição e depois os projetos em regime de tramitação ordinário. Lembrando que não é toda sessão que tem os 4 grupos de projeto para ser discutido, não é toda sessão que tem redação final para ser discutida. Então, se não tiver redação final para entrar na ordem do dia, não entra. É simples assim, beleza? Aí o que acontece? Dentro desses grupos tem uma regra de preferência geral. Qual que é a regra geral? A preferência vai ser dada para aqueles que tenham sido concedida a preferência pelo artigo 160, depois deles, então dentro desses grupos, né, depois dos que tenham preferência, vão ser aqueles com parecer favorável de todas as comissões que foram distribuídas e depois os demais. Essa é a regra geral. Porém, cada grupo tem características específicas. Por que não teria, né? Para facilitar a nossa vida? Não, a gente tem mais aqui se ferrar mesmo, né? Tem mais aqui estudar pra caramba. Então, vamos ver os 4 grupos? Olha lá. O primeiro grupo é dos projetos em regime de urgência. Quais são as regras para fazer a pauta do projeto em regime de urgência? Os primeiros projetos que vão vir desse grupo são aqueles que foram aprovados nos termos do artigo 155, aquele requerimento de urgência urgentíssima que tem que ser votado imediatamente. Depois vão vir os de declaração de guerra e correlatos, os de estado de defesa, de sítio, de intervenção federal nos estados, matérias consideradas urgentes pelo artigo 151 ou que foram alvo de requerimento de urgência aprovado de acordo com 153. A gente falou sobre esse requerimento na aula passada. Em quinto lugar, os acordos internacionais e, em sexto lugar, a fixação dos efetivos das Forças Armadas, completando a lista de projetos em regime de urgência. Outros projetos que tenham regime de urgência? Tem? Não, porque estão aqui, ó.
Ou eles estão no 151 ou eles estão no 153. Então, essa é a lista de projetos em regime de urgência. Vamos revisar de novo? São os projetos urgente e urgentíssimo primeiro, declaração de guerra e correlato depois, estado de defesa, estado de sítio e intervenção material depois. Tá vendo esse estado de defesa, sítio e intervenção federal? Um adendo aqui, dá um grau. Não está no regimento propriamente dito isso, mas subentende-se que os correlatos da declaração de guerra são os estados de defesa, sítio e intervenção federal nos estados. Então, por isso que eles estão aqui logo depois da declaração de guerra. Depois, as matérias consideradas urgentes pelo artigo 151 e as matérias que foram alvo de requerimento de urgência aprovado de acordo com 153. Depois vem os acordos internacionais e depois a fixação dos efetivos das Forças Armadas, lembrando que isso daqui é do presidente, beleza? Outra coisa, matéria do que o presidente, né, pede para urgência, entra aqui também, beleza? A não ser que tenha trancado a pauta do Congresso e entre lá na frente. Joinha? Projetos em regime de prioridade. Projetos em regime de prioridade. Um pouco mais fácil, temos só duas regrinhas. Então, primeiro vão estar as proposições de iniciativa da mesa ou de comissão permanente, depois os demais projetos, sendo que os demais projetos eles entram naquela regra geral, beleza? Então, o que tem preferência aqui? Proposições de iniciativa da mesa ou de comissão permanente vão ser tratados primeiro, depois os demais projetos, seguindo aquelas regras de preferência do mais antigo sobre o mais novo, depois os demais projetos. Proposta de emenda à Constituição, nós vamos tratar sobre a proposta de emenda à Constituição depois, numa aula à parte, porque ela tem algumas peculiaridades. Projeto em regime de tramitação ordinário também tem algumas regrinhas. Então, qual que é a preferência? Primeiro, projetos para os quais tenham solicitado preferência realmente pelo Colégio de Líderes. Depois, os projetos para os quais tenham sido concedido preferência a requerimento do deputado. Então, os dois foram alvo de solicitação de preferência. Mas o primeiro, que vai ser discutido e votado primeiro, é o que o Colégio de Líderes pede. Depois, o que um deputado pediu. E, por último, os projetos que apresentem parecer favoráveis de todas as comissões a que foram distribuídas. E depois os outros projetos, seguindo aquela regra geral que eu já tinha falado, beleza? Vocês viram que no fundo, a hora que você esquematiza, assim, não é um bicho de sete cabeças, não é verdade? É só decorar realmente a sequência. Porque pensa, tudo aqui tem uma lógica. Tudo aqui tem uma lógica, se você for ver. Aqui, qual que é a lógica? Primeiro, urgente, urgentíssimo, porque senão não precisaria ter um requerimento urgente acima da urgência. Urgência já tem que ser rápido, urgência urgentíssima tem que ser muito rápida. Então, obviamente que ele vai ser a primeira matéria a ser tratada. Depois, pensa, declaração de guerra é uma coisa importantíssima. Se foi declarada guerra, tem que aprovar urgentemente ou negar urgentemente, né? Autorizar ou não autorizar o presidente a declarar guerra de forma urgente. Então, logo depois dos urgente e urgentíssimo são eles e os correlatos, que é estado de defesa, sítio e intervenção federal. Depois tem as matérias consideradas urgentes ou que foram transformadas em urgente por requerimento. Depois os acordos internacionais e, por último, a fixação do efetivo das Forças Armadas, beleza? Nos projetos em regime de prioridade, mesa e comissão têm preferência, então eles vão primeiro, depois os demais projetos. E nos projetos em regime de tramitação ordinária, quais são? Os que tiveram preferência pelo Colégio de Líderes, os que tiveram preferência concedida por requerimento de deputado e os projetos que apresentem parecer favoráveis de todas as comissões a que foram distribuídos. Depois vem os demais projetos, se existirem, beleza? Tá aí os demais projetos. Cara, uma dica, velho. Imprime esse slide aqui, dá um print screen nesse slide e cola na porta do banheiro, na porta do guarda-roupa para você ver todo santo dia.
Porque vendo todo santo dia isso daqui, lendo pelo menos 2 ou 3 vezes no dia só esse resuminho aqui, até o dia 30 você decorou, malandro. Se você não decorou, pelo menos na hora que você lê na prova, você vai ter ideia do que está falando, da sequência lógica, do raciocínio, entendeu? Então, imprime essa tela, cola na porta do guarda-roupa e tá valendo. Outras regras que devem ser observadas para fazer a pauta. Em cada grupo de pauta, terão preferências as proposições em votação, depois as proposições em discussão. Isso é importantíssimo, porque vamos voltar aqui. Imagina aqui, ó, projeto em regime de prioridade. Primeiro vão estar as proposições de iniciativa da mesa, de comissão permanente, em votação. Depois os demais projetos que vão em votação nessa sessão. Depois dos projetos em votação, vai vir as proposições de iniciativa da mesa ou comissão que vão ser discutidas. Depois vai ter os demais projetos que vão ser discutidos. Entenderam? Faz sentido isso para você? Ou seja, a votação, digamos assim, ela é mais rápida de se fazer, mais simples do que ficar discutindo a matéria, entendeu? Por isso que as proposições que vão ser votadas têm preferência em relação às proposições que vão ser discutidas. Outra coisa importante, entre as proposições de uma forma geral, há a seguinte ordem de preferência. Então, dentro das proposições que vão ser votadas primeiro as de emenda do Senado à proposição da Câmara, depois as proposições da Câmara em turno único, depois as proposições da Câmara em segundo turno, depois as em primeiro turno e depois as proposições em apreciação preliminar. A fase de discussão vão ser primeiro as emendas de entenderam? Então, essas regras são sub-regras em relação às regras principais. Por quê? Tem muita matéria. O legislador ele quis detalhar como vai ser feita a pauta. Então pensa, primeiro vai ter a votação das matérias referentes a aquelas regras anteriores. Então, por exemplo, no grupo de projetos em regime de prioridade, que é o segundo grupo a ser votado. Dentro do segundo grupo que vai ser votado, primeiro tem as matérias que vão ser votadas, que vão entrar em votação. Aí nas matérias que vão entrar em votação, tem as proposições de iniciativa da mesa ou da comissão que vão entrar em primeiro lugar. Mas entre as proposições de iniciativa da mesa ou de comissão parlamentar, tem que verificar se elas estão em turno único, se elas estão em segundo turno, se elas estão em primeiro turno, se elas estão em apreciação preliminar, para saber qual vai ser a ordem da votação, beleza? Vamos continuar aqui. As proposições não apreciadas da pauta da sessão anterior terão precedência sobre as outras. Uau! Ouviram isso? Aqui em Brasília, direto passa caça, passa jato. Acabaram de atrapalhar minha aula, né? Mas beleza. Então, olha só. As proposições não apreciadas da pauta da sessão anterior vão ter precedência sobre as outras dos grupos a que pertençam. Ou seja, caso a pauta não consiga ser cumprida na sessão de hoje, a matéria vai ter preferência sobre a pauta da sessão de amanhã, beleza? Dentro de cada grupo. Em tese, os projetos mais antigos terão preferência sobre os projetos mais recentes. Na votação das proposições, também há algumas regras de preferência. Quais são as regras? Na votação, primeiro, o substitutivo de comissão tem preferência na votação sobre o projeto. Por quê? Se o substitutivo da comissão for aprovado, o projeto fica prejudicado e cai fora, porque o substituto vai substituir o projeto. Havendo mais de um substitutivo, a preferência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação, ou seja, vai ser votado primeiro o que foi apresentado por último. Por quê, galera? Lógica. Em teoria, o último substitutivo é o mais completo, é o que foi mais discutido. Então, se ele for aprovado, automaticamente ele prejudica todos os outros substitutivos e o projeto original, beleza?
É só você ter um raciocínio lógico. Pensa, olha, havendo mais de um substitutivo, a preferência vai ser regulada pela ordem inversa da sua apresentação. Ou seja, o que apresentou primeiro é votado por último, só se os anteriores forem reprovados pela votação, beleza? Faz todo sentido do mundo isso, né? Rejeitado o substitutivo, ou caso não haja substitutivo, a proposição principal será votada por último, depois das emendas que lhe tenham sido apresentadas. Ou seja, vota primeiro as emendas, depois vota a proposição principal, lembrando que as emendas vão ser votadas naquela ordem: supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva. Lembra na aula de emendas que eu coloquei um mnemônico lá, suprasmade? É por causa disso, porque é a ordem que as emendas vão ser votadas: supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e depois a aditiva, beleza? As subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas, ou seja, a subemenda substitutiva ela vai substituir alguma dessas emendas, beleza? Vai substituir, por exemplo, uma emenda supressiva com uma aglutinativa, vai ter essa emenda substitutiva no lugar dessas duas. Então, obviamente que ela vai ser votada primeiro, por quê? Porque se ela for aprovada, automaticamente estão prejudicadas as emendas a qual ela substituía. Entenderam? Poupa-se tempo. Porque se você votou o substitutivo primeiro, a matéria da qual o substitutivo substituiu fica prejudicada e você não precisa votar porque já foi aprovado o substitutivo, beleza? Vamos lá, as emendas. Olha lá na tela. As emendas com subemenda, quando votadas separadamente, vai ser antes e com ressalva dessa, exceto quando a subemenda for supressiva ou substitutiva de artigo de emenda e a votação se fizer artigo por artigo, situação em que a subemenda terá precedência. Ou seja, se a votação for artigo por artigo, a subemenda vai ser votada primeiro do que a emenda. Agora, quando a emenda é votada separadamente, se ela tiver subemenda, ela vai ser votada primeiro do que a subemenda, com ressalva dessa, a não ser quando a subemenda for supressiva ou substitutiva do artigo, beleza? Quando, ao mesmo dispositivo, houver várias emendas da mesma natureza, terão preferências de comissão sobre as demais, havendo emendas de mais de uma comissão, a precedência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. Novamente, se tem várias emendas a um projeto, as emendas de comissão vão ser votadas primeiro do que as emendas de deputados. Só que se tiver mais de uma emenda de comissão, vai ser votada a que foi apresentada por último. Olha que legal, por último, por ordem inversa da apresentação, porque novamente parte-se do princípio que a última emenda é mais completa. Então, votando ela, podem ficar prejudicadas outras emendas que não teriam que ser votadas, economizando tempo, né? O dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá na votação as emendas à proposição original, beleza? Se a votação do projeto se fizer separadamente em relação a cada artigo, o texto desse será votado antes das emendas aditivas a ele correspondente. Não tem muito segredo nesses dois dispositivos, né? Quanto à preferência, olha que legal, nós terminamos aí, então, a parte básica do artigo 159. Você viu, meia horinha conseguimos fazer uma revisão de como funciona a sessão ordinária, falar sobre a pauta e falar sobre o sistema de preferência e de montagem da pauta da ordem do dia. Legal, né? Foi até que fomos bem, mas vamos continuar mais um pouquinho. Olha só, artigo 160 vem falar sobre a preferência. Olha o que ele fala aí na tela. Será permitido a qualquer deputado antes de iniciada a ordem do dia. Presta atenção nisso daqui, ó. Depois que inicia a ordem do dia, não pode mais requerer preferência. Tem que ser antes de iniciar a ordem do dia. Ele vai requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do demais grupo. Quando os requerimentos de preferência excederem a 5, o presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos,
verificar por consulta prévia se a Câmara admite a modificação da ordem do dia. Se a Câmara for admitir a modificação, os requerimentos vão ser considerados um a um. Se for recusada, todos os requerimentos vão ser prejudicados e não vai ser recebido nenhum outro requerimento na mesma sessão. Então, olha só, a preferência, vou voltar aqui no artigo que fala, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou dar uma olhada. O requerimento de preferência, ele pode ser por deputado ou por líderes. Tá aqui, ó. Então, primeiro são os projetos para quais tenha solicitado preferência. Depois, os projetos de preferência de deputado e primeiro projeto de líder. Você lembra disso? Tá aqui na tela, ó. Esqueci de pôr o slide, galera, desculpa. Então, projeto para os quais tenha sido solicitada preferência pelo Colégio de Líderes, projetos aos quais tenha sido concedido preferência a requerimento de deputado. Tá aqui os dois projetos de preferência. Mas quando que isso vai acontecer? Então vamos voltar lá. Isso vai acontecer quando... Tararam, tararam, tararam. Aqui. Quando antes de iniciar a ordem do dia, o Colégio de Líderes ou o deputado solicitar fazer um requerimento de preferência que... Se tiver mais de 5 requerimentos de preferência, o presidente pode fazer uma consulta prévia ao plenário da Câmara, que pode admitir a modificação ou não. Se recusou a modificação, já era. Mas se aceitou a modificação, continua. Matéria que tenha preferência solicitada pelo Código de Líderes será apreciada logo após as proposições em regime especial. Beleza? Então, olha só, concedido mediante requerimento aprovado pelo plenário, ele pode, o destaque, que está lá no 161 e no 162. Concedido mediante requerimento aprovado pelo plenário, vai ter votação em separado de proposição, de parte da proposição, desde que requerido por 1/10 dos deputados ou líderes que representem esse número. Pode ter votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de subemenda. Então, ele pode pedir para destacar a votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de subemenda. Ele pode pedir para destacar emenda ou parte de uma proposição, tornando eles projeto autônomo. Então, ele pode pedir um destaque para tornar a emenda ou parte de uma proposição em projeto autônomo. Ele pode conceder um destaque para suprimir total ou parcialmente dispositivo da proposição. Ele pode também pedir destaque para votação de projeto ou substitutivo ou de parte deles quando a preferência recair sobre o outro ou sobre a proposição apensada. Basicamente, esse recurso do destaque ele é muito utilizado quando, galera? Imagina que tem um projeto de lei que ele tem 100 artigos. Dos 100 artigos, 96 todo mundo concorda. Toda a bancada, tá aprovado 96 basicamente. Mas a birosca do projeto não vai para votação por causa desses 4 artigos polêmicos. Aí o que um deputado faz? Ele faz um requerimento de destaque para esses 4 artigos, porque com isso, se esses 4 artigos não forem aprovados, só esses 4 não são aprovados, o resto do projeto foi aprovado, vai ser promulgado e sancionado pelo presidente, lá, vetado ou sancionado pelo presidente, entendeu? Agora, se não tivesse isso, ia ficar o projeto inteiro, que tem 100 artigos, 96 artigos foram aprovados, iriam regular matéria importante, mas, por algum motivo, esses 4 artigos estão dando briga entre maioria e minoria, entre oposição e a galera a favor do governo. Então, destaca-se esses 4 artigos para poder continuar o projeto. Então vai ficar a briga, a discussão vai ficar só entre esses 4 artigos e não entre os outros 96 que estão aprovados depois do destaque, beleza? Lembrando que esse requerimento é de 1/10 dos deputados e tem que ser aprovado pelo plenário. Obviamente que na maioria das vezes é aprovado o destaque. Por quê? Porque já está rolando o problema. Esse destaque vem como uma forma de solucionar o problema.
Mas aí vem algumas limitações. Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso previsto no parágrafo 2º, ou seja, aquele recurso de 1/10 dos deputados em 5 sessões. Independerá de aprovação do plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de partido, observada a seguinte proporcionalidade. Lembra que ali no slide anterior eu falei que o requerimento ele tinha que ser aprovado pelo plenário? Mas tem alguns casos que não precisa de aprovação do plenário. Então a regra é precisa de aprovação do plenário. Qual que é a exceção? Requerimento apresentado por bancada de partido. Mas como funciona isso? Olha lá. Se a bancada do partido representa de 5 até 24 deputados e eles solicitaram um destaque, não vai precisar de aprovação do plenário, está automaticamente destacada aquela matéria. Se a bancada representa de 25 até 49 deputados e eles solicitaram 2 destaques, obviamente que não precisa de plenário. De 50 até 74 deputados, 3 destaques, e mais de 75 deputados, 4 destaques. Detalhe é o seguinte, uma bancada de 51 deputados pode solicitar um destaque só? Claro que pode. Pode solicitar 2? Pode. Pode solicitar 3? Pode. Pode solicitar 4? Não. Se ela solicitar 4, vai para aprovação do plenário. Entenderam? Então, isso daqui é o segundo slide do dia que você tem que imprimir e colar na porta do armário. Todo dia de manhã você lembra de 5 a 24, 1. 25 a 40, menos de 5, 0. De 5 a 24, 1. 25 a 29, 2. 50 a 74, 3. 75 ou mais, 4 destaques, independendo de aprovação. Então é só você pensar 25, 50, sabe? Faz um raciocínio lógico aí de 1/4 para cada. Um destaque, 2, 3, 4, que não precisa de aprovação do plenário, porque vai estar automaticamente aprovado. Olha que legal, né? Agora, tem algumas normas para fazer o destaque, estão lá no artigo 162. O requerimento deve ser formulado até ser anunciada a votação da proposição e se o destaque atingir alguma de suas partes ou de suas emendas, beleza? Antes de iniciar a votação da matéria principal, o presidente dará conhecimento ao plenário dos requerimentos de destaque apresentado à mesa. Então, os requerimentos devem ser formulados até ser anunciada a votação. Por quê? Antes de iniciar a votação, o presidente dá conhecimento ao plenário, beleza? Olha só. Não será permitido destaque de emendas para a constituição de grupos diferentes daquelas a que originalmente pertençam e não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente. Por quê? Porque pode ser que o amiguinho ali da bancada retira justamente um artigo fundamental, uma expressão queira só destacar, em vez do artigo inteiro, ele destaca só uma expressão que muda completamente o sentido do artigo e é aprovado do jeito que ele queria. Então isso não pode, o regimento já proíbe, beleza? E o destaque não será possível quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo, ou seja, não pode desvirtuar o texto. Concedido o destaque para votação em separado, submeter-se-á a votos primeiramente a matéria principal e em seguida a destacada, que somente integrará o texto se for aprovada. Então é isso que eu falei. Tira lá os 4 artigos, 96 artigos vão para votação. São aprovados. Beleza. Então o projeto está aprovado. Os 4 artigos correspondentes ao destaque vão passar por discussão e votação. Se forem aprovados, vai integrar o projeto original. Se não forem aprovados, o projeto passa sem esses 4 artigos, beleza? A votação de requerimento de destaque para o projeto em separado precederá a deliberação sobre a matéria principal. E o pedido de destaque de emenda para ser votado separadamente ao final deve ser feito antes de anunciada a votação. Beleza, pessoal? Basicamente é assim que funciona. Dá uma lidinha aí no artigo 161 e 162, que falam
sobre o destaque. Olha, esse daqui é importante. O projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial, ou seja, ele vai ter a mesma tramitação de uma proposição inicial. E, havendo a retirada do requerimento do destaque, a matéria destacada volta ao grupo a que pertencer. Olha que legal. Então isso daí é uma coisa importante porque pode ser perguntado na prova. Pode haver retirada de requerimento de destaque? Pode haver requerimento de retirada de destaque. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como funciona o mecanismo da pauta da ordem do dia. É um pouquinho complexo, é um pouquinho complicado, mas se você ver essa aula umas 2 vezes e ler os slides que eu coloquei e ler depois o artigo, você acaba entendendo. Então é questão de uma manhã para você conseguir entender e de uma semana para você decorar. Todo dia, antes de começar o estudo, lê esses dois slides que eu te falei, que vai dar tudo certo, beleza? Deixo aí na tela meus contatos novamente para quem quiser me adicionar, Miguel Zé Martins, Getalk e o Face. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Um abraço.